E é uma alegria muito grande a gente fazer essa homenagem aqui ao Luiz Martins, esse grande cronista, um dos maiores escritores brasileiros. Então sejam todos bem-vindos aqui na Academia Paulista de Letras. E para fazer essa homenagem, nós escolhemos um dos nossos ilustres acadêmicos, nosso querido Inácio, para que ele pudesse fazer uma reflexão sobre o Luiz Martins, sobre o lançamento desse livro. Muito feliz por nosso presidente e os acadêmicos terem cedido o local aqui para essa palestra e por Inácio por ter aceitado falar sobre Luiz, que ocupou aqui a cadeira número 28, que foi de Dr. Júlio Mesquita, e que, após a morte de Luiz, foi ocupada por nossa grande escritora e amiga Lígia Fagundes Teles. Então, eu agradeço. Finalmente sento nessa mesa da diretoria para falar de uma pessoa que eu não conheci, mas que li. Luiz Martins, que quando morreu, o nosso presidente Gabriel Chalita nem tinha nascido ainda, porque ele tem 27 anos. Eu sempre li Luiz Martins no Estado, um pouco em Araraquara e um pouco em São Paulo, e admirava, e achava muito curioso, porque eu lia sempre Rubem Braga, Fernando Sabino, aquela gente toda, que eram crônicas longas. E o Luiz Martins era uma tripinha assim. E eu pensava, como é que ele consegue sintetizar tudo? Como é que ele consegue fazer isso? Por anos e anos o Luiz Martins escreveu, continuei a ler, e quando me convidaram para fazer, por bondade do presidente e da Ana Maria, talvez porque eu seja um cronista, esta homenagem, vamos dizer, eu mudando, eu não consigo falar lendo, eu só falo, para aquele monte de besteira que eu falo é fácil. Agora eu tenho que falar sério hoje, então eu vou falar sério. 7.000 crônicas, um número espantoso, mas eram crônicas curtas, vocês podem alegar, não importa. Eu fiz um cálculo por cima e cada texto de Luiz Martins tinha cerca de 1.800 caracteres. Antigamente, caracteres era letra, na máquina de escrever. Depois, na imprensa passou a ser toques. Então, em jornal era uma lauda, 20 linhas e 70 toques, 1.400 letras. E aí, Luiz Martins escreveu durante 32 anos uma lauda e meia. Ou seja, uma lauda e meia vezes 7.000, 21.000 laudas. Além disso, em 32 anos ele usou 12.600.000 caracteres. Luiz Martins, segundo Eneida, foi romancista, ensaísta, poeta, crítico de arte e, sem dúvida, um dos melhores críticos do país. E de crônica, Eneida entendia. Para Nil Descalzo, ele se tornou um dos mais perfeitos cronistas brasileiros, ágil, sintético, sem jamais cair na vulgaridade. Para Jorge Amado, ele foi sempre um delicioso palmo de literatura, de fina observação da vida e dos homens. E para coroar, Antônio Cândido, que jamais alisou, celebrou em Luiz Martins o jeito encantador, cheio de naturalidade, de escrever como se estivesse conversando. Eu sei o que é fazer uma crônica. A curta é a mais difícil. Nós escrevemos e nos encantamos conosco, esquecidos que há um tamanho exato e intransponível. É aquele pedacinho dentro da página e não cabe, porque a página não é de borracha. Somente no jornal Estado de São Paulo eu escrevo desde 1993, sem jamais ser me ausentado. Nunca meu leitor encontrou aquele navio. Por motivos excepcionais, os leitores hoje não lerão a tal jornal.
Acrescentando meu tempo de última hora, de Shopping News e de Folha da Tarde, eu chego finalmente, facilmente, aos 30 anos de crônica. Mas jamais escrevi diariamente. Sempre apareci semanalmente e hoje sou quinzenal. Ou seja, tenho um tempo para recuperar o fôlego entre um texto e outro. Eu confesso que eu ficaria louco se eu fosse diário. Daria um desespero, eu sairia correndo e não faria a próxima crônica. Há certos cronistas que são capazes de escrever uma crônica diária. Tem esse da Folha, o Schwartz, que escreve mais de política e tal. E talvez os de política e economia consigam fazer uma diária. Agora, essa crônica nossa de criação é muito difícil de fazer. Ou muito fácil e a gente faz. Se eu faço, qualquer um consegue. Luiz Martins enfrentou o gênero mais difícil, o cronista do cotidiano. Na tradição de um Rubem Braga, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, Paulo Mendes Campos, Henrique Pongetti e outros que dependiam inteiramente de observação pessoal, olhos abertos e ouvidos atentos. Martins e grande maioria dos cronistas de hoje falam do cotidiano, do prosaico da vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, outro grande cronista, só que ele era muito mais um contista do que um cronista. Falam dos usos e costumes da linguagem e das idiosincrasias do nosso tempo. O cronista Luiz Martins documentou durante 32 anos a realidade. Cada um de nós faz hoje o quê? Uma espécie de Instagram do dia a dia. Nós recortamos um pedaço e o colamos literariamente no jornal. A crônica é um fragmento da vida. Sua filha, Ana Luísa Martins, no prefácio desse livro, me complementa dizendo que grande parte das crônicas do pai envolve questões relativas à cidade, urbanísticas, artísticas, políticas e corriqueiras, que faziam e ainda fazem parte da vida dos cidadãos, como falta de luz, inundações, engarrafamentos, ruas mal asfaltadas, etc, etc, prefeitos vestidos de gari e outras coisas. Prefeito vestido de gari não é dela. Curioso, Luiz Martins, um autêntico carioca, autor de um excelente romance sobre a Lapa. Quando ele lançou a Lapa em 1936, eu tinha acabado de nascer. Mítico bairro do Rio, ele acabou sendo um pioneiro em São Paulo. Foi o primeiro a assinar por extenso suas crônicas. Porque, segundo diz a Ana, os seus antecessores assinavam com pseudônimos. Guilherme de Almeida como Gui, Vivaldo Guaraci era Vessi, Menotti Del Pique era Hélios. E eu me pergunto, por que eles se escondiam? Por preconceito? Por vergonha de fazer a crônica e achar que a crônica era uma coisa menor? Não sei. Luiz Martins foi o primeiro LM. E eu, quando comecei a ler, falava, quem é LM? O que é LM? Por que não assina o nome? Depois ele assinou o nome por extenso, escrevendo 2 crônicas por dia. E aí então eu tomava formicida todos os dias. Porque 2 crônicas por dia, gente, não é brincadeira. A mando do Dr. Júlio Mesquita. Então, Ana Luísa, são muito mais de 7.000, eu imagino. Nem sei quantas foram. E aí outra coisa, uma delas se chamava Coisas da Cidade. O que eu só soube agora e me deixou com uma estranha e emocionante sensação. Eu, em Araraquara, em 1955, resolvi fazer uma coluna social. Para dar acontecimentos. Eu queria ser o Jacinto de Torres, na época. E aí, o título da minha coluna era Coisas da Cidade, que era o título do Luiz Martins. O que me honrou. Ao saber disso, me emocionei. Não copiei, mas tinha um mestre pela frente. Eu li, mas nunca conheci Luiz Martins. Quando cheguei a São Paulo e passei a frequentar o clubinho dos artistas, do subsolo do Instituto de Arquitetos, na rua Bento Freitas, ali eles eram frequentados por intelectuais e aspirantes ao título como eu. Eu convivi com Sérgio Millier, Lívio Xavier, Delmiro Gonçalves, Arnaldo Pedroso Horta, Luiz Lopes Coelho, Lino Scalzo, Clóvis Graciano, e Mário Donato. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o Mário Donato, porque ele tinha escrito um livro erótico, Presença de Anitta,
que marcou minha geração e recebeu grandes homenagens solitárias. Além de Rebolo, Mário Gruber. Eu não me lembro de ter visto ali Luiz Martins, que diziam era um homem muito bonito, e sua lindíssima esposa Ana Maria. Vocês não frequentavam? Então não foram no meu dia. E a gente comia ali um delicioso picadinho. Hoje tem um igual no bar da Dona Rosa. Essa é uma recomendação. Na última hora, onde trabalhei por 9 anos, havia um excelente jornalista que foi o primeiro ombudsman da imprensa, Doriano Jorge Freire, de Mossoró, terra de João Malvino, recém-eleito para a Associação Brasileira, a Academia Brasileira. É o Celso lá. Ele assinava a revista dos jornais. A palavra ombudsman seria criada décadas depois. Doriano tinha uma vítima, o Estado de São Paulo. Claro, a última hora era PTB, Getúlio. O Estado era o dele, Lacerda, etc. E lá vinha pau em cima do Estado. Havia, contudo, uma exceção. Doriano dizia, naquele jornal, Inácio, só se salva mesmo esse LM. Enxuto, um cronista que nada tem de meloso e econômico. E é econômico. Verbo e substantivo, direto. Aprenda com ele. Pena que ele está no Estado. Doriano só concordava com o Estado de São Paulo em relação ao Adhemar de Barros. Era puro horror dos dois lados. Ter de fazer uma crônica diária e depois 2, deixava inquieto o nosso Luiz Martins. Ele sofria, se angustiava, tinha suas dúvidas, perplexidades e complexo de culpa, acho eu. Na verdade, o preconceito não era dele, e sim do mundo acadêmico e universitário, que sempre nutriu desprezo pela crônica, considerando-a menor. Menor quando a crônica é mal feita, gente. Medíocre. E qualquer literatura mal feita e medíocre é igualmente menor. Há artigos e mais artigos em que Martins, que também foi um ensaísta, debate um assunto, defende e defende-se, analisa, esmiuça e faz um histórico da crônica. É quase como se estivesse num tribunal ou diante de um lava-jato literário. Daí, conforme depoimento de Ana Luísa, ele ter dito inúmeras vezes que escrever crônicas era um ganha-pão diário. Eram ossos do ofício, trabalho braçal da literatura. É que sempre houve no Brasil e no mundo os donos do fazer literário, os que determinam leis e incluem ou excluem. Ana Luísa nos conta que seu pai deixou registrado muitas vezes que cronicar para ele era um recurso a que vários escritores precisavam recorrer para poder ganhar a vida. Com a pena, a caneta, o computador. Quando ele morreu, o computador não tinha ainda entrado na nossa vida diária, 81. Ou no caso dele, primeiro com a esferográfica e depois burilhando o texto na máquina de escrever. Pior ainda, uma crônica escrita com esferográfica. Meu Deus, herói. No entanto, por sorte, quando Luiz Martins calcava essa culpa para o ralo, calcava é uma coisa de Araraquara, carcava, jogava para fora. Essa aparecia enorme lucidez sobre o ofício e prefiro ficar com essas visões, porque diz respeito também a todos nós cronistas. A verdade é bem outra. As crônicas que considero sem mínima importância literária são apenas as minhas próprias, imagino. Trata-se de uma simples atividade jornalística que me proporciona o pão de cada dia, nada mais. Ana, você não dava bronca nele? Então, tá bom. Cresceu. E enfatizou Luiz Martins. A crônica em si, de um Machado de Assis, de um João do Rio, um Rubem Braga, um Carlos Drummond de Andrade, entre outros, nunca foi tida por mim como um gênero menor. Ao contrário, acho mesmo que essa especialidade, mais literária do que jornalística, constitui uma das raras invenções verdadeiramente originais da literatura brasileira. Isso Luiz Martins sempre defendeu a brasilidade da crônica. Ao longo de sua vida, seja no próprio suplemento literário do Estadão,
ou em revistas culturais, Martins, por meio de breves ensaios, preocupou-se com a crônica, sua história, evolução, o que significou em cada momento, o que representava e por que era feita. No século XIX, exclamou, ela era chamada de folhetim, um texto leve, informal, malicioso e por vezes sentimental, casando o humorismo com a seriedade dos fatos do dia, da semana, uma breve resenha da vida da cidade, do país e do mundo, incluindo política, teatro, literatura, bailes, peças mundanas, corridas de cavalos, mexericos ou simples divagações gratuitas em torno de temas românticos ou pitorescos. Esses textos quebravam a sisudez do jornal, a sua formalidade, a impessoalidade e pseudo-imparcialidade. Se olharmos hoje, vemos que a crônica é exatamente isso, com uma diferença. Há o cronista das peças mundanas, há o humorístico, o político, o esportivo, o literário e assim por diante. A coisa é mais setorizada. E há aqueles que usam tudo, como Luiz Fernando Veríssimo, Oswaldir Ventura, Antônio Prata, Humberto Bernetti, Vanessa Bárbara, Tati Bernardi, a Marta Medeiros e o Drauzio Varela. Costuma-se afirmar que 1852 foi a data de nascimento da crônica brasileira, uma vez que nesse ano Francisco Otaviano iniciou a crônica, ou folhetim, chamava-se A Semana, a crônica dele, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Já Machado de Assis tem outra definição. A crônica, para ele, teria nascido nas conversas das vizinhas, que no final da tarde colocavam as cadeiras na calçada e se punham a conversar, a bisbilhotar, a falar do tempo, do preço das coisas, de namoricos, mexericos, fazendo um painel condensado da vida do bairro. Elas já eram as jornalistas. Fiquei assombrado, e muitos nessa sala talvez se espantem, também ao saber que o futuro Visconde do Rio Branco foi um consciencioso e aplicado cronista ou folhetinista social da época, do Xotis. Houve também Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Olavo Bilac, Raul Pompeia, Coelho Neto, Carlos Laércio, João Ribeiro, Menezes de Albuquerque, Alcântara Machado, José do Patrocínio Filho, Gilberto Amado, Léo Vaz, Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, Carlos Drummond de Andrade. O que me leva a não ter nenhuma vergonha do que eu faço. Sem esquecer, evidentemente, e acima de tudo, João do Rio, ou Paulo Barreto, ou João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Aliás, o Luiz Martins conta que ele tinha 15 anos e ele saiu a passear no Rio de Janeiro com o pai dele, e o pai tinha comprado um carro e tinha terceirizado, não tinha ainda essa palavra, que é dessa era, terceirizado o trabalho, para um taxista. E o taxista naquele dia, era o primeiro dia que ele saiu, e de repente o Luiz Martins, felicíssimo de andar no táxi do pai, ouviu os jornaleiros anunciando as manchetes. João do Rio morreu, João do Rio morreu, João do Rio morreu, o que foi um imenso trauma no Rio de Janeiro. Ele ficou muito bravo porque ofuscou a estreia do táxi do pai. Bom, sem esquecer, em um prefácio escrito para um livro de crônicas de João do Rio, em 1971, Luiz Martins diz que o cronista foi uma das criações mais surpreendentes da literatura brasileira no seu tempo. Negro, repórter maldito, descolado, outsider, angry young man, desmundado, satírico, mordaz, atrevido, corajoso e estiloso. Estiloso? Tá aí. Estou nervoso. Polêmico, popularíssimo, odiado, amado, foi o escritor que nos deu um retrato perfeito do Rio de Janeiro de sua época, 1881-1921. João do Rio viu, registrou e comentou e tentou analisar o meio e o momento em que viveu.
Quando releio João do Rio e quando mergulho em Luís Martins, tenho certeza, há mais do que admiração, há influência e inspiração. João do Rio, Machado de Assis, Luís Martins sabiam ou intuíam que a crônica, sendo o retrato do cotidiano, será matéria para a história do futuro. Quando for escrita a história do futuro, a história da vida privada, dos costumes, de todo desse século XXI, os pesquisadores virão a nós, cronistas, para saber como vivemos, o que comemos, vestimos, lemos, como nos divertimos, falamos, moramos, nossas doenças, religiões, angústias, como são as ruas, os carnavais, as manifestações, as janaínas loucas. Cada um de nós fornecerá a peça que completará o quebra-cabeça da humanidade neste milênio. Nós, cronistas, somos testemunhas de nosso tempo, diz Luís Martins. Não posso terminar sem dizer que, felizmente, a Global, em uma coleção comandada por Edra Lanistin, restaurou a memória de Luís Martins com um volume muito bem produzido, capa com um quadro de Tarsila do Amaral, e uma seleção impecável de textos e prefácios de Ana Luísa Martins. Se meus filhos forem como você, Ana, eu serei imortal como Luís, o seu pai. E eu quero dizer uma coisa. Nós, jornalistas, temos sempre perguntas quando a gente vai à escola e a qualquer manifestação. E a pergunta mais comum é: de onde vem a inspiração, o tema para uma crônica? E a melhor resposta até hoje foi dada na feira do ano passado em Porto Alegre, que um grupo de cronistas, e alguém perguntou: Veríssimo, de onde vem a inspiração para a crônica? E a frase dele é definitiva: a inspiração vem do prazo de entrega.